Meus queridos irmãos, o século XVI foi marcado não somente pelos grandes movimentos da Igreja que, reunida no Concílio de Trento, definiu todos os pormenores da doutrina católica diante do nascimento de igrejas protestantes, mas foi também caracterizado pelo nascimento de várias ordens religiosas que até hoje continuam a sua ação de evangelização. Entre as várias ordens, notamos aquela fundada por Santo Inácio de Loyola, isto é, a ordem dos jesuítas. Hoje, a Igreja nos apresenta um grande missionário jesuíta, Pedro Claver. Ele, natural da cidade de Verdú, na Espanha, logo se tornou religioso e foi enviado por Santo Inácio de Loyola como missionário na Colômbia, na América Latina. Gente, este homem recebeu, digamos assim, um trauma quando ele desembarcou na América Latina, notando o comércio, o mercado que existia de escravos. Quase que diariamente chegavam navios da África trazendo milhares e milhares de escravos para serem colocados a serviço dos, digamos assim, dos primeiros industriais da América, ou fazendeiros, para cá e para lá, nos países que acabavam de sendo descobertos. Olha, o grande santo Pedro Claver encontrou o seu terreno de missões, fazendo de tudo para resgatar a dignidade dos escravos. A história, sem exagero, fala que passaram mais de 300.000 escravos pelas mãos de São Pedro Claver. E ele fazia de tudo para não somente transmitir a coragem, a dignidade, mas catequizar. Sabemos que conseguiu batizar milhares e milhares até de escravos que chegavam diariamente do continente africano como escravos a serviço dos grandes senhores. Ele não teve medo de dedicar toda a sua vida, mais de 50 anos de vida autenticamente missionária e religiosa, a serviço destes nossos irmãos escravos. Sabemos pela história que somente no ano 1888 terminaria a escravidão na América Latina, especialmente também aqui no Brasil. O São Pedro Claver terminou a sua vida vítima de uma peste. E os recursos naquela época quase que não existiam. Mas vale a pena neste momento lembrar uma frase do saudoso e grande Papa Leão XIII, que quando canonizou São Pedro Claver, pronunciou a seguinte frase: olha, meus amigos, Pedro Claver é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Um homem que soube dar a sua vida, o seu entusiasmo, o seu fervor a serviço e para o bem destas pessoas escravas que perdiam inclusive até a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Hoje vamos rezar para que não existam mais essas condições subhumanas que caracterizaram a história de muitos países. Vamos invocar a São Pedro Claver para que haja um basta diante desta exploração da pessoa humana, que numa forma um pouco diferente, mas continua também nos dias de hoje, para que haja mais justiça na sociedade, mais consideração dos direitos humanos e, sobretudo, para que todos possam preservar e manter a sua fé.